no capítulo 12, do versículo 4. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aquelas pessoas que fazem acepção de pessoas, de ministério, de placas, está aí, viu meu filho, a Bíblia, que fala que nós somos um só corpo, independente da multiforme graça, que significa multiforme ação em várias áreas e perfis ministeriais. Somos um corpo de Cristo. Agora, se não nos aceitam como irmãos, é problema deles, irmãos. Mas a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor Jesus está ligado em sua videira, João 15. Jesus é a videira verdadeira. O nosso Deus é o lavrador. Eu quero iniciar nesse versículo sobre corpo. O que é um corpo? O corpo humano é um órgão interdependente um dos outros. Ou seja, todos os órgãos dependem um dos outros. Não tem um órgão que seja inferior ou superior. Nós temos órgãos que funcionam em um conjunto de trabalhos. Vamos falar sobre a igreja, o nascimento da igreja, para que você entenda no encaixe do corpo de Cristo. Como que a igreja nasceu? A igreja de Cristo, ela inicia a sua história no dia do Pentecostes. E muitos pensam que Pentecostes é só fogo, irmãos. E não é só fogo, irmãos. Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50 dias após a ressurreição. Depois da ressurreição do Calvário, da cruz, 50 dias depois, inicia-se o Pentecoste. Agora, quando Jesus foi ascendido no Espírito, foi 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus. O que era a ascensão? A ascensão foi a última vez que Jesus aparece aos seus discípulos em Espírito. Mas visivelmente, 10 dias depois acontece o Pentecostes. Aí Jesus, ele ordena os seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Foi uma ordem, uma comissão. O que significa ficar em Jerusalém? Irmãos, significa aprender, ser discipulado, ser ensinado. E muitos não querem aceitar esse ensino. Tem pessoa que já fala inglês quando nasce, irmão. Nossa! Quando está saindo o útero da mãe, já está falando inglês. Quer saber mais que o médico. Nossa! Aí o médico vai bater na bunda dele e fala, não precisa ninguém bater não. O camarada nasce sabendo tudo. Ficar em Jerusalém significa aprender, mestrado, discipulado, ensinamento. Jesus orientou que eles esperassem que o Espírito Santo fosse sobre a vida deles para depois comissioná-los ao mundo. É o efeito do Pentecoste. Em primeiro lugar, o Pentecoste ele ilumina a mente das pessoas. O poder de Deus ilumina a mente. No caso aqui dos discípulos, deram sabedoria a eles. Porque alguns estavam tímidos e reprimidos, acuados, acomodados ou medrosos. E segundo, eles precisavam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. Agora muitos vão pregar sobre o Pentecoste, já falam sobre as línguas do fogo, mas não ensinam o que significa o Pentecoste. O Espírito Santo ele trata pessoalmente com as pessoas, ensinando elas a aprender a palavra, a abrir os olhos do ensinamento, a sair do acomodamento. Lá no livro de Marcos
Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gente, milhares de cristãos foram mortos e torturados. Eu tinha um sonho de ir em Roma, irmãos, na cidade de Roma. E quando eu desci no aeroporto Fiumicino, em Veneza, irmãos, eu fiquei tão triste, irmãos, mas tão triste. Deu vontade de ir embora na hora que eu desci ali. Aí eu já vi que era o Espírito Santo que já estava me incomodando. Porque ali no Coliseu, milhares de cristãos foram mortos e torturados por não negarem a Cristo. E quando eu vi o Coliseu, pessoalmente em Roma, quando eu olhei para aquela estrutura do Coliseu, e as estruturas de arte que tem ali ao redor, as praças, as construções, irmãos, eu não quero espiritualizar tudo não, mas eu arrepiei. Porque o Senhor me mostrou a mente, os discípulos, Paulo sendo martirizado, degolado. Eu tive na praça, pessoalmente, ali onde Paulo foi degolado, irmãos. Onde o apóstolo Paulo foi degolado. Cortaram a sua cabeça ali. E eu fiquei muito triste ali. Pedro pastoreava a igreja e ele foi crucificado. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, ele foi apedrejado e depois jogado do alto templo, irmãos. São milhares e milhares torturados. E hoje nós temos uma liberdade de ministrar a palavra. Hoje nós temos a liberdade de carregar uma Bíblia. Só que nós estamos, irmãos, confundindo tudo. Nós estamos fazendo as coisas ficarem mais difíceis. Igual Judas. Lá em Lucas 22, 3, a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas, que era um dos 12 discípulos. E o que Jesus fala para Pedro em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, no dia do arrebatamento, muitos vão falar: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu curei enfermos, mas Jesus não vai conhecê-los. Irmãos, milhares foram mortos por causa do Evangelho. Jesus entrega a sua vida por nós sem dar um grito ou sem murmurar, irmãos. Existem duas estratégias para Satanás destruir as igrejas. E uma dessas estratégias, ele está de braço cruzado, que é os próprios irmãos da mesma fé. Os da mesma fé que confundem e fazem as confusões. Com mentiras, maledicências, calúnias, fofoca do líder, do pastor, da igreja. Posta no Facebook sobre um pastor para você ver. Mas enche de comentário, irmãos. Ah, fulano caiu. Mas enche de comentário e compartilhamento. Agora posta uma coisa da igreja, um evento que a igreja vai ter. Uma campanha que a igreja vai ter. Posta aí. Ninguém quer saber, irmãos. Milhares foram mortos, irmãos. Milhares. Tito capítulo 2, versículo 14. No qual a deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Demônio não fecha a igreja, irmãos. Se nós orarmos, ele tem que sair em nome de Jesus. Mas o que fecha a igreja é essa língua. Língua de papagaio. Língua tamanduá. Sabe a língua tamanduá? Língua tamanduá. A segunda estratégia de Satanás é lançar ataques
lança ataques. Ele lança ataques, que são setas. No livro de Mateus 26, 31 diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, o alvo de Satanás são os líderes. Porque se ele ferir os líderes, as ovelhas ficarão dispersas. Está aí, Mateus 26, 31. Você já foi na casa do seu pastor para ver o que ele tem na geladeira dele? Algum dia você já acompanhou o que ele passa? Tem pessoas que só faz barganha com Deus, irmãos. Recebe a bênção, joga a igreja igual um corpo descartável fora. Ah, Deus me abençoou, agora eu vou ficar em casa. Não é assim que você faz, irmã? Cria vergonha na cara, irmã. Milhares foram mortos, degolados, crucificados de ponta cabeça, colocados em pinche quente a mais de 10 mil graus centígrados, decepados os órgãos internos, queimados em praças públicas. E você fica nessa picuinha. Não, e quantos missionários e obreiros que não querem ficar em Jerusalém, que se autocomissionam, irmãos, saem fora do tempo. Hoje tem camarada aí que é só falar em língua que já quer abrir igreja. Não pode falar em língua que já quer abrir ministério. Não, não concordo, não abre igreja. Por isso que está aí ferrado, está ferrado, não tem espírito de submissão. Como é que a igreja cresce? Um missionário, um obreiro, nunca se pode autocomissionar. A obra de missão ela é feita com submissão. Quem comissiona o obreiro e o missionário não é ele, é a igreja. Tem que ter a bênção, tem que ter a cobertura, a imposição de mãos, para qualquer trabalho que você faça. Mas a prepotência, a arrogância, fala muito mais alto. E eles pensam que estão fazendo a obra de Deus cheia do Espírito Santo. Na verdade, estão trazendo confusões e contendas. Por falta de submissão. Dificuldade em submissão. Mateus capítulo 7, versículo 6, Marcos 7, 6 diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O pastor pede para todo mundo levantar, você fica lá com essa cara de parecendo que comeu pimenta com limão. Você já viu a cara que você faz? Vamos ficar em pé, igreja, repita assim comigo. Aí você fala: quem repetiu o que o pastor falou? Que não é assim que você faz? E ainda diz que está cheio do Espírito Santo. Todo mundo está de pé louvando a Deus, mas você não, você é o profeta, o santo, a santa. Fica lá de perna cruzada e braço cruzado. Todo mundo louvando a Deus, todo mundo. Não, mas você não, você é o mais consagrado. Tem que ficar sentado com cara de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Gente, a falsidade é uma arma de Satanás também para destruir a igreja. Só que a falsidade ela é usada mais na carne. Tem pessoas botando culpa no diabo. Na verdade, a culpa não é do diabo, é delas. Pessoas falsas. Por isso que o salmista Davi, lá em Salmo 144, 11, diz: livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca deles profere mentiras e a sua direita é a direita de falsidade. Está falando com você, mas lá nas costas dando facada. Nossa, pastor, que palavra boa. Mas nas costas é só facada. Repara tudo dentro da igreja.
concordo. Já dá a língua que você faz? Entorta a língua todinha. Não concordo, pastor. Quem que é você para não concordar, meu irmão, minha irmã? É claro que tudo tem que estar em base bíblico. Mas conversa com jeito com o seu líder. Todo pastor é responsável pelas suas ovelhas perante Deus. É preciso ter sabedoria para ensinar, para que não entre em heresia. E eu falo uma coisa sempre: um texto sem contexto é perna para heresia. Agora tem pessoa que só quer negociar com Deus. Vai para a igreja só para receber uma bênção. Você já pensou em fazer alguma coisa para Deus, minha irmã? Alguma coisa na igreja? Não, pastor, que mexer alguma coisa para a igreja aqui? Eu sou templo do Espírito Santo, eu vou para a praça. Vou para a praça. Fazer obra na praça. A igreja precisa andar em 4 paredes. Esse é os mais rebeldes, irmão, mais rebeldes. Esse é os mais rebeldes. Você está entendendo? Não, se eu estiver errado, liga para cá. Vou onde Deus me manda. Esses são os piores, irmãos, os piores. Esse negócio de Deus mandou, Deus me manda. Porque é mais fácil falar que Deus me manda do que respeitar a obediência de um líder. Aí fala, se vou onde Deus me manda. Fica ameaçando o pastor o dia inteiro. Já sai de casa pensando o que é que vai falar o pastor. Arrumando pretexto para sair fora dos compromissos. Não é assim que você faz, irmã? O dia inteiro, irmã. Maquinando. Assim não dá para mim, eu saio fora. É um dos piores arrogantes que existe. Assim não dá para mim, não tem como. Assim não concordar comigo, eu sou o rei da bala chita. Espírito luciferiano. Ainda fala que é cheio dos dons espirituais. Você está cheio do espírito luciferiano, irmão. Toma cuidado. Se não concordar comigo, não tem problema não, eu vou para outro. E fica pulando de igreja em igreja e cheio de enfermidade. Porque não tem espírito de submissão. Por isso que a Bíblia diz que a obediência quebra a maldição. E obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Ande com pessoas que querem trazer edificação dentro da igreja. Você já viu uma coisa? Olha na sua igreja. Não, imagina a pessoa que anda do lado do seu pastor. O vice-presidente ou o secretário, os que estão ao lado do seu pastor. Olha a vida deles. Olha que bênção que é a família deles. Os que estão mais próximos do seu pastor. Se você tem pastor, né? Se você tem pastor. Mas olha as pessoas que estão do lado do seu pastor. Olha o tanto que elas são abençoadas. Olha o tanto que elas prosperam. Mas é mais fácil você querer encher seu ego e ouvir um aventureiro que cai do paraquedas dentro da sua igreja para falar mal do seu pastor, do que você ouvir alguém que quer edificar a igreja, que quer trabalhar para a obra. O evangelho é um corpo, irmãos. E os órgãos são interdependentes uns dos outros. O rins precisa do fígado, o coração, que é um órgão forte do corpo humano, precisa do cérebro. O cérebro precisa do rins. O dedo mindinho precisa do pescoço. Todos são trabalhadores. Todos são executores. Para que o corpo humano fique de pé. E a igreja não é diferente. Agora, quando um
corpo tem um câncer, o que a medicina faz? Ela espera aquele câncer com a quimioterapia ou com a oração da fé. A oração, ela espera aquele câncer. Mas meditando a ciência no método medicinal, a quimioterapia é usada para expelir aquele câncer. E muitas das vezes a igreja tem câncer, irmãos. Tem câncer que não deixa a igreja crescer. E como o câncer também é um órgão destrutivo, igual uma ferrugem, que nasce no corpo humano, e começa pequenininha, milimétrica. Quando é sério, já está espalhando o corpo inteiro. Assim são algumas pessoas, irmãos, igual o câncer. Vai corroendo. Quando é sério, destruiu uma obra, fechou as portas da igreja, ninguém sabe onde está mais aquele povo. E para Deus a igreja é a instituição mais valorosa. Aí chega o aventureiro e fala no seu ouvido, não, a igreja é 4 paredes, a igreja tem que sair das 4 paredes. Não entende nada de Bíblia, irmãos. A igreja é uma das melhores instituições que Deus tem na terra. Deus se importa com placa de igreja, sim. Cuidado com rebelião, com contendas. Hoje nós temos liberdade de expressar a palavra. Muitos precisavam estar na época de Paulo, para ver o tanto que era sofrido falar o nome de Jesus, sem ser esbofeteado, caluniado, chutado da cidade, ou morto em praça pública. Na Bielorrússia, algumas cidades ali da Rússia não aceitam entrar a Bíblia nos aeroportos. Sabia disso? Até hoje, irmãos, algumas aldeias da Índia não ouviram falar de Jesus ainda. A janela 10/40, que hoje já é 10/20, está diminuindo, irmãos. O evangelho tem alcançado ali ainda a janela, que é a janela missionária da Índia, que são países baixos e altos que ainda não foram alcançados a palavra e nem a Bíblia, mas isso que tem sido alcançados. E eu quero parabenizar os missionários que são enviados para a África, para a Índia, que são cidades escassas, aldeias escassas do Evangelho. Nunca ouviram falar de Jesus. E eles chegam ali, liderados pela sua igreja, abençoados pelo seu pastor, e ali institui igrejas, núcleos, que começam a propagar o Evangelho.